Só comecei a gravação aqui da Web Aula ao vivo de hoje. Hoje vamos entrar aí na aula 14, tá? Como a aula 13 foi o workshop aí, né? A gente deu uma pulada aqui. Aí eu já deixei a atividade. Essa atividade hoje não vai ter duas partes, tá? É só uma parte que é mais simplificado, né? Sobre a partida aí do motor de indução trifásico. Daí, já antecipando aqui, já vou fazer já uma pré-chamada aqui. Então, Vitor Henrique Xavier está presente. Tamara, é, Maria Eduarda, Brenda, Gabriele, e essas são as pessoas que já estão aqui na aula, tá? Depois, lembrando aí que depois eu faço uma verificação, né? Se ficou o tempo inteiro aqui na aula, tá, pessoal? Às vezes pode cair, né, internet aí, assim, mas é sempre a equipe aqui avisa, tá? Se acontecer alguma coisa nesse sentido aí, igual aconteceu anteriormente, né? Às vezes deu uma chuva forte aí, a energia caiu, né? A gente releva, tá? Então, já feita aqui a chamada prévia aqui, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital e depois aqui das diretrizes a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, porque às vezes que a gente vai fazer um cálculo aqui, na verdade é bem simplificado, tem a ver com a atividade de vocês. É, e às vezes esse cálculo não aparece na apresentação, então eu vou deixar ela desse modo aqui, tá? Mas não vai atrapalhar vocês. E eu já vou só relembrando aqui, deixa eu ver, eu vou deixar aqui já o da Equatorial, né? Normas
Equatorial Goiás, que é o local onde vocês vão precisar aí, né? A gente já acessou esse site, mas é sempre bom a gente estar relembrando aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. É, e lembrei de uma coisa aqui, já vou antecipando, tá? Aula a partir do dia 29. Depois eu vou publicar aqui o período de férias de vocês, e como é empresarial, ele é um período aí diferente. Se eu não me engano, vai ser em agosto. Então, eu vou fazer uma adequação nessas aulas aqui, né? Que vai ter que é o período de férias de vocês, já até confirmaram. E o período de férias da unidade aqui, ele é do dia 29, mas ainda vai continuar tendo aula, tá? Dia 29 tem dois professores aqui que vão continuar dando aula enquanto eu vou estar de férias, tá? Do dia 29 aí o professor Alan e o professor Renan, tá? Mas eu já estou querendo que o professor Renan no dia 29 aqui ele dê aula para vocês, porque tem um simulador aí, ele é especialista nesse simulador, e eu acredito que vai agregar bastante para vocês, tá? Daí eu já vou deixar ele ministrar essa aula nesse simulador que a gente utiliza até hoje. Eu mostrei esse simulador aqui, né? O que a gente vai utilizar hoje, que é a partida com reversão, né? Para atividade, motor trifásico, né? De indução com reversão, e também a estrela triângulo, né? A gente vai recordar aí, né? Em função que o capítulo, aula 14 aí, né? A gente vai falar do motor de indução trifásico. Daí eu já deixei aqui para vocês. Já está disponível aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai comentar ele, ó. Eu já deixei até o desenho dos circuitos, né? Esse aqui é o estrela triângulo e esse daqui é a partida direta com reversão, tá? Eu deixei a imagem que seria melhor para vocês ter uma imagem de referência aí da ligação dos dois motores que eu vou utilizar agora nesse simulador do CAD-Simo, que é o mais comum. Depois o professor Renan, provavelmente vai ser na aula do dia 29 ou da outra semana, e ele vai dar uma aula especial para vocês desse outro simulador, que ele parece um videogame mesmo, ele parece que em primeira pessoa, e ele é do curso de técnico em automação, o pessoal técnico em automação utiliza bastante, também a gente utiliza lá no eletrotécnico, tá? E eu acredito que seria interessante vocês saberem dele aí, né? Esse simulador ele já está disponível, na verdade, nessa aba aqui, ó, na aba das atividades aqui, ó. Tem aqui, ó, o manual do simulador. Tem esse simulador aqui, que é o que o professor Renan vai mostrar para vocês, tá? Daí ele vai montar várias partidas ali. Eu pedi para ele montar estrela triângulo, tá? Então vocês vão ter uma outra perspectiva aí. Vamos à aula de hoje aqui, né? Falar sobre o motor de indução trifásico. Aí tem essas duas atividades. A primeira aqui, ela só tem uma etapa, tá? Ela vai ficar disponível para vocês a partir das 20 horas. E a segunda atividade vai ficar disponível a partir das 21 até as 22 aqui, tá bom? Então vamos lá, já está toda a configuração aqui, ó, corrente. Então vamos começar hoje, né? é, Fazendo aquela nossa simulação, né, do que seria o motor lá da Agrotec, né? E esse motor de indução trifásico, né, como o que é mostrado aqui, né, funciona 24 horas por dia, né?
Ele é conhecido também como motor universal. O motor universal, dependendo, a gente viu lá se eu não me engano, na aula, sem ser na aula passada, na penúltima aula, em que o motor lá de corrente contínua, eu coloco um campo eletromagnético e ele começa a girar a partir do envio de qualquer nível de tensão. Obviamente, se o rotor ele for muito pesado, igual esse daqui o da imagem, ele não vai ter força, né? Não vai ter torque, melhor dizendo, para ele girar, tá? Aí nesse caso aqui, vamos falar de dois tipos de motor, ó. Tem esse daqui de 6 pontas aqui, né? E como que é realizado o fechamento dele. Então, seguindo a didática aqui, né? O importante é que a gente compreender, né? Como é que é a ligação desse motor, analisar e fazer a aplicação, tá? Eu vou relembrar aqui para vocês. Então, basicamente, eu peguei lá do livro daquele que eu deixei disponível para vocês, esse daqui, ó, da a Fundação COGE aqui, ó. Eu peguei lá do capítulo, né? Lembra que eu falei que tem um livro gratuito aqui, ó? Esse aqui da Procel, né? E eu peguei como exemplo essa placa aqui, que é a placa mais próxima do que vocês vão encontrar aí, né? No dia a dia, ó. Esse motor, por exemplo, ele tem um fator de potência dele é razoável, tá? O ideal é que ele, quanto mais próximo de 0,92, tá? Lembrando que o fator de potência aí, lembra quando a gente pegou aquela disciplina lá de eletricidade, eu mostrei para vocês o triângulo lá das potências, né? Deixa eu pegar aqui um gráfico aqui. Lembra do triângulo das potências? Nós temos a potência aparente, né? Em volt, deixa eu diminuir aqui que está muito. A aparente, né? Que é numericamente igual ao do triângulo retângulo. Deixa eu desenhar desse lado aqui, que depois a gente vai utilizar essa outra parte aqui. Potência aparente, né? A unidade de medida é o volt-ampere, e é a hipotenusa do triângulo retângulo. Nós temos a potência ativa, que é a potência que a máquina realiza trabalho, que é em watts, e a potência reativa, que é o Q, né? Eles chamam de Q, volt ampere reativa, é a unidade de medida, VAR, unidade de medida. Apagando isso daqui. Vai. Eu esqueci que a borracha do gráfico ela é independente. Então, pessoal, quando, por exemplo, lá no gerador, quando eu preciso enviar energia, eu não posso simplesmente depender da queda d'água, né? A queda d'água ali, você tem um reservatório a montante, né? Aí você vai ter a queda d'água aqui, tem o vertedouro e tem o jusante, que é onde a água cai. Na base aqui fica a turbina. Quando é uma hidrelétrica, eles utilizam uma turbina que é chamada de turbina Francis, tá? Ela tem uma lâmina especial em que ela está ligada no sistema chamado de CAG, sistema, sistema de alívio de carga, tá? Esse sistema CAG, ele monitora a frequência da rede elétrica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tanto que eu estou tentando trazer para o próximo workshop um professor que ele
Ele trabalha no operador nacional do sistema aí, né? Um dos operadores lá de Pernambuco. E esse sistema, por exemplo, quando ele fica lá de plantão, ficam várias telas de computador, o plantonista que está lá, tá? Ficam várias telas de computador. Uma das telas é mostrando para você 24 horas por dia a frequência da rede. E existe uma porcentagem que essa frequência não pode ultrapassar, né, lá dos 60 Hz e nem diminuir muito dos 60 Hz. Tem uma porcentagem, né? E é monitorado 24 horas por dia. E esse sistema CAG ele é ligado a um sistema maior que é chamado de escada. O sistema escada é um sistema supervisório de aquisição de dados, né? Várias empresas têm esse sistema escada, mas o operador nacional do sistema, né? O SIM, que é o Sistema Integrado Nacional, ele tem, né, uma integração com esse sistema e, por exemplo, quando numa indústria, num cliente, eu ligo um equipamento, o eixo do gerador ele fica pesado e daí ele faz com que a lâmina lá, a X-Blade, ela acelere para essa frequência, porque quando eu ligo um cliente, a frequência diminui, então eu tenho que aumentar a velocidade e o sistema CAG que é uma parte do sistema escada, faz isso aí em tempo real, tá? Do mesmo jeito, quando eu vou chegando ali no horário, né, depois do horário de pico, né, em que a maioria das empresas não estão operando aí, você tem um alívio no eixo do gerador de energia, tá? Quando tem esse alívio no eixo do gerador, a frequência ela se eleva. Do mesmo jeito, a frequência não pode ficar numa porcentagem muito acima dos 60 Hz, tá? Lembrando que o lado paraguaio é 50 Hz, né? O nosso lado aqui é 60. E o sistema CAG vai fazer isso em tempo real. Para tornar tudo isso possível, ele faz um consumo de energia elétrica. Existe uma parte aqui do vertedouro que ele tem um motor de corrente contínua. Esse motor de corrente contínua ele gera um eletroímã, tá? Não dá para ser por ímã natural. Esse eletroímã, o que que ele vai fazer? Ele vai gerar um campo magnético extremamente forte e essa potência que é consumida aqui para gerar esse campo magnético forte é essa potência aqui, ó, em volt-ampere reativo. Porque se a gente for olhar na fórmula lá da potência, né? Fórmula da potência clássica é potência igual a tensão vezes a corrente. O básico é essa. Quando a gente fala de sistema de tensão e corrente alternada, seja gerador, seja motor elétrico, primariamente nós colocamos o chamado fator de potência, que nada mais é que o cosseno entre, né, a hipotenusa, que é a potência ativa, e a potência aparente, né, a total, e a potência ativa. Quando esse fator de potência, se ele teoricamente fosse igual a 1, eu não tivesse o consumo dessa energia, a potência aparente e ativa seria igual, mas como isso não é possível, né? Sempre eu tenho que consumir uma porcentagem, por isso que eles recomendam, né? Não sou eu que estou falando, é a ANEEL, né? A ANEEL recomenda que o fator de potência ideal para a indústria é de 0,92, que dá aproximadamente 23, alguma coisa mais ou menos 23 graus, tá? Então, esses 23 graus aqui, a potência aparente vai estar mais ou menos aqui, ou seja, muito próximo. É quase que dos 100%, eu estou utilizando 8% aqui para gerar campo eletromagnético. Que se eu não gerar campo eletromagnético, não tem potencial elétrico nas linhas. Se não tem potencial elétrico, quando eu ligo um equipamento, não tem potência, não tem torque, né? No caso aí da indústria do motor, não tem nada. Então é fundamental que eu consuma esses, né, esses
8% ali, né? Para fazer esse campo eletromagnético e transmitir energia. Do mesmo jeito aqui na indústria, quando você constrói um motor, geralmente você faz um teste lá, o fabricante um teste no laboratório, e ele faz o dimensionamento do fator de potência ou cosseno, né? Porque o cosseno é a relação entre a hipotenusa aqui e o cateto adjacente ao ângulo, que é a potência ativa, né, que é a hipotenusa, e a potência aparente, né, desculpa, e a potência ativa, que é a potência em watts, tá? E essas unidades de medidas, elas são diferentes justamente para eu de cara, né, lá no painel, se eu vejo que é volt-ampere, né, que é potência tensão vezes a corrente, eu já sei que é potência aparente. Eu sei que tem um gasto aqui, inclusive eu vou ver lá no painel que é volt-ampere reativo. Do mesmo jeito, né, a potência que realiza trabalho, que a máquina vai realizar, é uma potência aí de 23, de praticamente uns 92% aí, tá? Então a máquina, na hora que eu dimensiono ela, dependendo dos testes lá, da qualidade, quanto mais próximo de 0,92, melhor a qualidade de montagem dessa máquina. Por exemplo, a parte do rotor, a parte do estator nas primeiras máquinas, seja em gerador, em motor elétrico, elas eram usinadas de uma peça bruta ali, né? De uma peça em 3D ali. E o que que acontecia? O campo eletromagnético, ele se dispersava na hora que você dava partida na máquina. Depois eles descobriram se você fizesse o slice, né? O fatiamento dessa estrutura em 3D, né? E isolasse eletricamente cada placa, né? Dela, igual nós vimos lá no transformador, eles descobriram que esse desempenho ele aumentaria mais ainda. Então, toda vez que constrói um motor, você faz os testes, né? Para dimensionar, ó, rendimento. Rendimento já aqui, ó, dá um rendimento de 91%, porém fator de potência 0,82. E do mesmo jeito, esse motor aqui, para ele ter torque, eu tenho que ter um consumo, o ideal seria 8% aqui, né? Do fator de potência que seria 1, né? Eu preciso de 8%. E aqui, ó, tem mais de 8%, ó, ele é 0,82. Por isso que faz a correção do fator de potência para regular a quantidade de campo eletromagnético que é convertido, inclusive aumentar a eficiência dele. Então, você coloca um banco de capacitor e esse banco de capacitor vai fazer com que esse 0,82 se transforme em 0,92 aí. E lembrando que a conta de uma indústria, a conta de energia, ela é diferente das nossas casas aí, porque na nossa casa nós pagamos o que a gente consome, mais o rateio da iluminação pública. Já na indústria, não, é um valor fixo, dependendo da potência, e esse valor fixo ele pode aumentar se você não fizer a correção do fator de potência, ou se quando você faz o chamado contrato de demanda, a indústria lá, ela faz um acordo com a concessionária de energia local e fala assim, ó, durante um ano, ou seja, 12 meses, eu vou utilizar a potência aparente da planta aqui, né, em 90%. Então, durante um ano, ele vai pagar a conta só de 90% e ele tem que fazer a correção do fator de potência para aqueles 90%, tá? Eu vou pôr de lado aqui um pouco aqui essa. Agora eu vou. Ah, não, ele só fica nesse daqui, mas não tem problema não. Deixa eu fechar aqui, depois eu volto aqui com ele aqui. Então, nós temos vamos dizer assim, os parâmetros aqui do motor, com tensões das bobinas,
Aqui é a corrente, ó, a relação corrente de partida, corrente nominal, inclusive a pergunta aí da atividade de vocês, né? Talvez nessa aula não dê para nós falarmos de todos, né? Aqui vai estar mostrando só mesmo o básico, depois a gente especifica melhor em outras aulas aqui, né? Mas o básico aqui, ó, o fator de potência dele é 0,82. Não é um motor excelente, mas também não é muito ruim aí, né? Tem alguns aí que chega até menos aí, dependendo. É um motor de indução, ó, um gaiola de esquilo, tá? Frequência 60 Hz. Dependendo da quantidade de polos aqui, ó, a rotação dele é 1.760 rotações aí, por minutos, né? O RPM aqui. Tem as tensões da bobina, inclusive no motor aqui, ó, vem a ligação, ó, estrela aqui. Esse daqui, ó, ele tem, ó, o triângulo dele. É porque assim, você pode ligar bobinas em série, bobinas em paralelo e ter várias configurações aqui, ó, na extensão aqui, ele dá a opção de você ter a ligação em estrela, triângulo, né? Dupla estrela, que é esse daqui, ó, dupla estrela em 380 e duplo triângulo em 220. No caso, esse duplo triângulo aqui é quando a tensão é 127 volts, tá? Daí eu pego duas bobinas aí em série. Deixa eu ver se está em série. Isso, em série aqui. E aí o que era 127 vira 220 volts aí. Então eu posso fazer virtualmente aqui nos polos do motor aqui várias configurações. Aqui já mostra as correntes aqui de fase para cada configuração aqui, ó, 26,4 amperes, 15,3 e 13,2 aqui. Tem o rendimento, tem o fator de serviço, máquinas elétricas, e lembra que a gente falou na aula passada aí, você, quando está dimensionando, o ideal, quando você for dimensionar uma máquina, o ideal é você pegar essa placa aqui, ó, que está na máquina. É a primeira opção. Lembra que eu até comentei isso na aula passada. Caso você não tenha acesso à placa, aí você vai para o plano B. Qual que é o plano B, professor? O plano B é isso daqui, ó. Você vai lá no site, né, da concessionária de energia local, vem aqui em normas técnicas. Eu vou abrir aqui direto, né, mas só para vocês relembrar o caminho aqui, ó. No caso nosso aqui, Equatorial Goiás, né, normas técnicas de conexão, tá? Ele deu uma modificada um pouco aqui, ó. Você vem aqui onde tem esses medidores de energia aqui, ó, novamente. E você pode utilizar tanto a NT01 quanto a NT04, tá? A 01 é para uma única unidade consumidora, a 04 é quando eu tenho várias unidades consumidoras. Então você vem aqui, faz o download, nesse caso aqui é a revisão 9. Vou utilizar a revisão que eu tenho aqui, né, que ela é mais dinâmica para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a revisão 7 aqui, que essa tabela é mais. Então, o plano, como se diz, o plano A, quando você for dimensionar o motor, o ideal é ir lá na placa do motor, tá? Caso você não tenha informação, você está fazendo projeto e eu não tenho acesso ainda aos equipamentos aí do cliente, né? E eu tenho só o tipo de potência dele. E aí, relembrando aqui, né? Você vai ligar ele ou se o motor tiver, no caso da nossa tensão aqui, né? Lembra que sempre, deixa eu colocar em modo de edição aqui.
Sempre, ó, independente se ele está na frente ou atrás aqui, sempre o menor é monofásico, tá? E o maior aqui é a tensão de linha. O que quer dizer tensão de linha? É tensão entre duas fases, tá? Isso aqui é pegadinha, não é tensão trifásica, tá? E em alguns casos ela é trifásica. Se fosse, ó, 127 aqui, essa é a monofásica, 220 aqui seria a tensão de linha entre duas fases, né? Eles nem chamam tensão bifásica, chamam de tensão de linha. Aí essa tensão de linha vezes raiz quadrada de 3 é que vai dar a tensão trifásica real, tá? Beleza. E aí lembrando que se eu for fazer partida direta, igual tá aqui, ó, essa primeira aqui, ó, partida direta, eu coloquei até o arquivo aqui, ó, do cadicimo da partida direta, né, com reversão, aqui já para vocês terem acesso aqui, utilizando o cadicimo, e a partida estrela triângulo. Relembrando, a partida direta, né, partida direta você vai utilizar para máquinas, no caso a nossa concessionária seria essa daqui, ó. Motores abaixo de 7,5 CV, partida direta. Então é direta. Se o motor for abaixo de 7,5 CV, eu vou fazer o dimensionamento dele, né? E eu vou utilizar aqui a reversão, que é o chamado intertravamento. A única diferença está nessa ligação aqui, ó, que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora, se esse motor ele já está com a potência acima de 7,5 CV, você vai utilizar uma dessas técnicas aqui, ó. Geralmente você utiliza a estrela triângulo ou a chave compensadora. Essa aqui, ó, a série paralelo, a resistência ou reatância de partida, são bem mais antigas, tá? E na indústria, se o motor já supera os 7,5, né, o 7,5 CV, você, se for fazer a partida indireta manual, ou é a estrela triângulo ou é a chave compensadora. Essas aqui são técnicas bem antigas, tá? Mas vamos dizer assim, as mais confiáveis aqui é a estrela triângulo e a chave compensadora, tá? Que é o objeto aqui da nossa atividade aqui, ó. A gente vai falar daqui a pouco aí da atividade um. Vamos ver alguns pontos aqui, interessante aqui, tá? Então, motor de indução trifásica, ó, tem alguns levantamentos que eu fiz aqui interessante, ó. Mais de 80% dos motores industriais, ó, ou seja, ele é majoritário aí na indústria, ó. Participação do MIT, né, que é o apelido dele, é o MIT, né, no Parque Industrial Mundial, o motor mais fabricado e instalado no planeta. Então, 80% dos motores trifásicos aí é um de indução. Manutenção elétrica praticamente zero, tá? Aí, peças com contato elétrico deslizante, sistema elétrico interno é praticamente isento de manutenção, né? Ele é o, como se diz, é para toda obra aí. Você encontra ele também em eletrodomésticos aí, né? Liquidificador, processador, tá lá o motor de indução, né? Só que é o motor de indução monofásico, né? A mesma arquitetura, só que é monofásico. Hum, 3 fios são o suficiente aqui, ó, para fazer girar centenas de cavalos, inclusive ele, dependendo aí da tensão que você aplica, ele já começa a girar, mas igual eu falei anteriormente, você, dependendo aí da potência dele, né, maior a potência, ele vai ter uma massa maior, ou seja, ele tem uma inércia maior para vencer.
Então, basicamente, né, ele tem o estator, que é a parte fixa, né, ou seja, a parte ali que vai ficar parada, né? Três bobinas aqui, aí tem um motor de 12 polos, 6 polos, você pode fazer as ligações em conformidade com o que está lá na placa, tá? Elas são defasadas 120 graus uma da outra, semelhante no gerador elétrico aí, né? Que aí você vai ter um equilíbrio entre as fases, tá? Geralmente em sistemas de tensão alternada aí, né? A máquina, por que que a máquina ela é trifásica? Ela poderia ser polifásica, ou seja, poderia ser com quatro fases, né? Tetrafásica, pentafásica, tá? Mas o melhor balanço energético de torque e, né, vamos dizer assim, alocação de energia para cada bobina ali de fase é você fazer a divisão por três fases aí, tá? O rotor gaiola de esquilo, né? Igual eu até mostrei, se não me falha a memória, eu mostrei na aula passada, né? Uma construção. Tem vários tipos de construção, tá? Esse gaiola de esquilo, ele é bem comum, ó. Ele não é escovado, ó, é uma vantagem, né? Ou seja, não tem as escovas ali para desgastar, né? O campo eletromagnético é que vai fazer o contato, né? É um contato eletromagnético. Aí barras de alumínio ou cobre fundido nas ranhuras aqui, né? Ele vai ter uma inércia menor aí, né? E mais ágil aí, baixíssimo custo de manutenção mecânica. Esse daqui é como se diz, é o motor topa tudo aí, é o motor de indução, né? Principalmente ele na sua versão trifásica aí, tá? Hum segredo aí, que é o do campo magnético girante aqui, ó. Ó, um campo aponta para cima, né? Enquanto o segundo aqui, ó, 120 graus, e é literalmente, viu, pessoal? É literalmente, eu sei que não vai, minha circunferência não vai sair das melhores aqui, mas faz de conta que isso aqui é uma circunferência perfeita, tá? Então, ele faz esse balanço aqui em 120 graus aqui, né? A bobina. E é geometricamente, tá? Geometricamente alocadas bobinas nesse defaseamento aí de 120 graus uma da outra, né? Fazendo, aí por isso que dá três fases, né? 120 graus, aí vão dar os 360 graus aí é o perfeito, tá? Seria o balanço de energia aí perfeito. Então, 120 graus uma da outra, né? A bobina 3 aqui, né? Vai completar mais 120 graus, aí fica 240 graus aí, mas cada uma está espaçada da outra 120 graus aí. O resultado, ó, o campo gira 360 graus aí, né? A cada ciclo aí de 60 Hz, né? O campo induz corrente nas barras do rotor, a força de Lorentz, né, é aplicada aqui, tá? E é a lei de Faraday que é o princípio aqui envolvido, né? A lei de Faraday, lembra que eu falei aqui, ó, princípio básico do motor, ó, você tem uma bobina, nessa bobina você vai ter um eixo, tá? E aí a corrente, né, quando ela passa fora aqui dessa enclausuramento, porque quando tem o eixo aqui, né, ele não vai girar nessa posição, ele só gira ou aí no caso aqui, ó, quando a corrente vai nesse sentido aqui, ó, ela tende a ter uma força, né, uma força mecânica aqui para baixo. Quando a corrente dá a volta, ela chega desse outro lado aqui, né? Essa força mecânica já é para cima, fazendo aquele balanço, né, de giro, né? E em função desse comportamento aí, né, nós temos a corrente de partida, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para a gente falar para vocês aqui, ó. Ah, esse cálculo aqui, ó, a velocidade síncrona aqui, ó, é a quantidade de polos do motor aqui, ó, por exemplo, motor de dois polos,
motor de 6 polos aí. Basicamente, é a quantidade de polos, ó, é o 120 vezes a frequência da rede, tá? Geralmente a frequência da rede elétrica. Por exemplo, que nós temos frequências, por exemplo, frequência de controle, que é a frequência que nós aplicamos lá no inversor de frequência. Daí ela é variável, né? Quanto maior a frequência, maior a velocidade. Aí no caso aqui a gente está falando a frequência do sistema elétrico, tá? Então, ela é governada, que é a velocidade síncrona, por essa equação aqui, o 120 vezes a frequência da rede, vezes a quantidade de polos. Então, eu tenho aqui várias configurações, ó, motor de 2 polos, motor de 6 polos aqui. Obviamente, aqui, ó, quanto maior aqui, ó, o denominador, né? Você vai ter. Tá vendo aqui, ó, a velocidade aqui, ó, ela vai modificando aqui, ó, você vai aumentando o denominador, ó, por exemplo, é 120 vezes 60, concorda que aqui vai ficar constante, né, o 120 da fórmula vezes 60 Hz, que é a frequência da rede. O que vai mudar é a quantidade de polos aí, tá? Então, dependendo da quantidade de polos, essa rotação, tá? Essa rotação, ela vai aumentar ou ela vai diminuir aqui, ó, em função da quantidade de polos. E tem aqui esse escorregamento, ele é praticamente um delay aqui, um delay entre a velocidade síncrona, vamos dizer assim, a velocidade de trabalho, tá? E a velocidade que ele vai atingindo enquanto ele está dando a partida. Lembra que eu falei que tem o motor aqui, ó. Vamos voltar aqui o nosso. Eu vou desenhar aqui mesmo, já que vai aparecer na gravação, né? Lembra que todo motor, se ele funcionar em conformidade aqui, ó, vou mudar aqui, ó. Isso aqui seria a senoidal da tensão, tá? A tensão por fase aqui, né? Fase A, por exemplo. E quando você tem um motor aqui, 90 graus depois, você vai ter, porque ele é indutivo, né? Você vai ter a corrente, né? A corrente de fase. Mas didaticamente eu vou colocar ela sincronizada aqui, tá bom? Um equipamento normal, a corrente senoidal, ela apresentaria esse formato aqui, ó, que seria a corrente nominal. Só que, como o motor ele tem que vencer a inércia, ou seja, são os elétrons livres lá do cobre, né? Se for geralmente é uma bobina de cobre, eles que vão gerar o torque, tá? O 29º elétron livre ali, é ele que vai gerar todo o torque do motor. Então ele precisa, no início, para ele sair da inércia, gerar muito torque. Então o que que vai acontecer? Ele vai pegar uma cor mais. Ele vai se elevar num nível bem mais alto aqui, né? Que a gente conhece como corrente de partida. Eu até comentei na aula passada, as bibliografias mais antigas, os livros mais tradicionais aí de engenharia elétrica, fala que chega até 10 vezes a nominal, dependendo da máquina, da potência, tá? Mas a maioria aí, né, as mais contemporâneas aí, fala que chega até 8 vezes aí a nominal, tá? Então, essa corrente, ela vai chegar, e esse período aqui de tempo é o chamado transitório. Esse período aqui vai ser o período, por exemplo, na ligação estrela-triângulo, é que eu vou fazer a ligação estrela para eu diminuir a corrente para 1/3 da corrente nominal. Se eu diminuir para 1/3 da nominal, consequentemente, eu vou diminuir a corrente de partida consideravelmente. Aí por isso que essa técnica, primariamente, ela é utilizada
para justamente eu não ter uma queda de energia, na melhor das hipóteses, né? Eu não ter uma queda de energia na indústria em que eu estou fazendo a partida do motor. Na pior das hipóteses, eu vou gerar uma reação em cadeia, né? Uma queda de energia no circuito de outros consumidores, inclusive de indústrias que estão próximas à indústria que eu estou dando partida. E isso não é bom, isso não é positivo, porque, igual eu comentei na aula passada, eles têm como verificar isso e você vai pagar a multa por não ter feito uma estratégia aí de partida, né, para o motor, né, inventar, por exemplo, da partida direta com motor acima de 7,5 CV, né? Você tem que utilizar uma técnica, né? Que é a técnica, por exemplo, do estrela triângulo ou da chave compensadora aí, tá? Eu vou, eu vou aproveitar aqui, como a gente já está bem próximo aqui, ó. Por exemplo, ó, atividade 1, ó o contexto aqui, ó, um novo moinho de grãos pesados chegou à planta da Agrotec, ó, para substituir um antigo. No sistema, um antigo sistema monofásico que não suportava demanda. O encarregado de manutenção entregou a você a placa de identificação, né? Então, é motor trifásico, gaiola de esquilo, né? Tensão monofásica de 220, a tensão de linha, né, entre duas fases, que é essa configuração aqui, ó, que é a nossa aqui, Equatorial Goiás, né? A corrente aqui é de 22 amperes. Provavelmente essa aqui é a monofásica e essa aqui é a trifásica. Isso mesmo. O fator de potência natural do motor é 85. E a relação corrente de partida, né? É, geralmente, ó, essa primeira corrente que vem aqui é a mono. E essa menor aqui é a trifásica. Sempre a trifásica ela vai ser menor, tá? Porque assim, se a gente lembra da fórmula aqui, ó, por exemplo, se encontrar, deixa eu desenhar aqui a corrente, não é a potência dividido pela tensão? A tensão monofásica, você concorda que você divide ela aqui, ó, a corrente monofásica, né? A tensão monofásica você vai dividir, no caso aqui, ó, por 220, né? Se fosse monofásico. Já a corrente trifásica, você não vai dividir por 220. Ela é 220 raiz de 3, que no final das contas, é o 220 raiz de 3, não, desculpa. É 380 raiz de 3 que dá, ela não é 380, é 380 raiz de 3, tá? Aqui ele só mostra a tensão de linha, esse é um padrão, tá? Inclusive qualquer livro aí de eletrotécnica, engenharia elétrica, qualquer placa de motor, ela tá nesse padrão. Sempre é a tensão mono e a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases. Nunca aparece a tensão trifásica. Então, se você vai diminuir por um número maior, ou seja, aproximadamente 660 aqui, você concorda que a corrente trifásica ela é menor, tá? Lembra que eu falei que a corrente trifásica ela vai se dividir igualmente, por exemplo, que é o 12,7 amperes, ele vai aparecer tanto na bobina 1, mais 12,7 na bobina 2 e mais 12,7 na bobina 3, tá? E aqui os 22 amperes seria, né, o monofásico aí, por isso que ele é maior, tá? Então essa é a técnica para você descobrir, né, das correntes aí, qual que é a monofásica, qual que é a trifásica. O cosseno aqui é 0,85, né? A relação de partida é 7,5. Então, o que que você vai responder aqui, ó? Como eletricista responsável, explique para a sua equipe o princípio fundamental do campo
girante aí, né? Você vai explicar o que eu falei agora há pouco aí do espaçamento das bobinas em 120 graus aí, né? Deixa eu ver mais outra pergunta. Além disso, interprete os dados da placa, né? Se a rede da Agrotec de 380 trifásico, tá vendo que ele coloca aqui 380 trifásico, mas a gente sabe que, na verdade, essa tensão, ela não é a tensão trifásica, ela é a tensão de linha. Mas todo livro, ele vai falar isso aqui, o 380. Você sabe que, na verdade, é 660. Caso você for fazer o cálculo aqui, ó. Qual será a corrente nominal de trabalho desse motor e o que significa essa relação de partida? Tá, a corrente nominal aqui, ó, é só você fazer, né? Utiliza essa fórmula aqui, ó. Ele não fala que é a relação da corrente partida. Aqui é uma divisão mesmo, ó. Essa relação entre a nominal aqui, ó, é igual a 7,5, tá? Então, essa corrente de partida aqui, ó, deixa eu desenhar aqui, ó. Corrente de partida, ela vai ser 7, né, a corrente nominal aqui, ó, que eu já tenho na placa, vezes 7,5, tá? Então, ó, e você identificou, né, que a trifásica é 12,7, tá? Então, a corrente nominal, deixa eu escrever até melhor aqui, ó, corrente de partida, já que é trifásico no motor, né? Então, é a corrente nominal trifásica, que você identifica aqui, ó, que é o 12,7, tá? Essa daqui não, essa aqui é monofásica. Vezes 7,5, tá? Aí você vai lá, faz aqui na calculadora aqui, ó, 7, 20, 12, né? Ó, já ia errando aqui, ó, 12,7 vezes a relação, né? 7,5. Então, ó, em vez dela iniciar, né, dada a característica do motor, ó, em vez dela, igual, por exemplo, um chuveiro elétrico, se ele tivesse essa corrente aqui, ó, de 12,7, da hora que você liga até a hora que você desliga, vai ser sempre 12,7 amperes, se fosse o caso, fosse um chuveiro, né? Agora, o motor não. Qualquer motor, seja na partida direta, seja em qualquer tipo de partida, sempre vai acontecer isso. Na hora que você olha lá na placa, né, relação de partida, esse barra aqui é divisão, tá? Essa relação de partida aqui, ó, 7,5 quer dizer que você vai pegar a corrente trifásica, multiplica por 7,5. Você vai achar a corrente de partida. Inclusive, vai ser interessante até para você configurar o relé, né, o relé térmico lá, fazer a configuração para o sistema não entender que isso daqui é uma sobrecarga, por exemplo, tá? E aí, naquele período transitório, essa corrente vai assumir os 95, tá? Daí, ó, agora a gente já vai fazer já vou entrar aqui, ó, na atividade 2 aqui, ó. Como eletricista responsável, explique para a sua equipe, né, o princípio, acho que eu vou repetir aqui. Ah, não, eu tô lendo de novo a primeira, foi mal, pessoal. Aqui, ó, para ligar o motor de 6 pontas do moinho, ó, de grãos, no 380, na rede 380, né? Ou seja, na rede trifásica. Quando ele fala 380, se você está em um local que o monofásico é 220, ele está falando do trifásico, tá? Quando ele mostra a tensão de linha entre duas fases, na verdade ele está falando do trifásico. Da Agrotec, você precisa efetuar o fechamento correto das bobinas aí, né? E é aí que, nesse caso aqui, ó,
O que que vai acontecer aqui, ó? Vamos pegar o caso desse motor aqui, né? Que a gente ainda está falando dele aqui. É, ele, em vez de assumir uma corrente de 95 aqui, eu vou pegar essa corrente aqui, ó, de 12, que é a corrente trifásica dele, ó. Quando eu faço o fechamento estrela-triângulo, ó, 12,7, né? Que é a corrente nominal trifásica, você vai dividir por 3. Lembra que o estrela-triângulo, quando eu dou a partida em estrela, inicialmente aqui, né? Em vez dele ter uma corrente nominal de 12,7 trifásico, essa corrente em estrela vai ser 4,2 vezes a relação aqui que é 7,5, né? 7,5, ele vai partir com 31 em vez de partir com 95 amperes, ele parte com bem menos. Lembra que eu falei que essa daqui é o estrela triângulo, ele é um degrau, ou seja, eu diminuo a corrente nominal fazendo a ligação estrela, né, a 33%, né, que é dividir por 3. E em vez dele iniciar com 95, ele vai iniciar, né? É só você divide primeiro, se for monofásico, a corrente monofásica. É monofásica essa de 22. Se for trifásico, é essa de 12,7. Divide por 3, você acha a corrente em estrela, tá? E aí você vai achar a corrente multiplicando pela relação aqui, que é 7,5, você vai achar a corrente de partida dele, né? E esse número vai ser interessante para você utilizar aí na configuração e no dimensionamento aí do sistema. Entendi, professor. Então, em vez dele iniciar com 95, ele vai iniciar com 31. Passado o transitório, ele vai voltar para 95? Não. Ele vai para 12,7 amperes, que é a corrente que a gente queria desde o início, né? Lembrando que a corrente ela se eleva, não é porque ela quer, ela se eleva porque é literalmente o elétron que faz o torque, né? O princípio eletromagnético que faz o torque ali nos lados opostos da bobina lá do motor trifásico, né? Em 120 graus cada uma ali, tá? Daí, ó, antes de eu fechar aqui, que eu já tenho que entrar na outra aula aqui, ó. Essa daqui seria com reversão, tá? A reversão, pessoal, a única coisa, tá vendo que eu tenho a partida direta aqui, ó? A reversão, você faz a mudança aqui, ó. Tá vendo o K1 aqui, ó? Ó, tá vendo ó, o bolo 1, 2, o 3 com 4, o 5 com 6. Tá vendo que a reversão seria o K2 aqui, ó. O que que está acontecendo aqui, ó? Você mantém uma das fases e troca uma pela outra. Por exemplo, o que seria a fase da linha um aqui, ó, eu interliguei, ó, troquei com a fase 2, né, com a fase 3, desculpa, e a 3 eu troquei com a fase um. Quando você faz isso aqui, ó, por exemplo, vou dar partida aqui no motor, ele está girando sentido horário, tá? O intertravamento não vai deixar com que ele entre em curto ali, ó, e vai deixar que ele só mude de sentido se eu desligar, desliguei aqui, ó, aí eu vou mudar de sentido, e o intertravamento ele não deixa, né? Por isso que você coloca aqui no contato normal fechado, porque quando você liga aqui, ele fica normal aberto, né? Não deixando a outra ligação, que é no caso no sentido horário, ligar ao mesmo tempo, tá bom? E no caso aqui do estrela triângulo, ó, vocês vão ver aqui, ó, deixa eu iniciar a simulação antes de finalizar aqui, ó.
do estrela triângulo, você vai notar aqui até um relé de tempo. Ele está configurado para 5 segundos aqui, ó, o transitório. Você pode colocar mais em tempo aqui, dependendo da potência do motor, tá? E agora, simulando novamente, ó, fechando os disjuntores do motor, tanto da potência quanto do comando aqui, ó. Eu dei a partida aqui, ó. Ele inicia o relé aqui, ó, em estrela, tá? Então, ó, vai interligar, vai curto-circuitar o 6, né? Do L1 aqui, ó, o 6, o 4 e o 5. Ele vai ligar em estrela primeiro, ou seja, vai aparecer a corrente de partida aqui, ó, no transitório, em vez de 95, o de 31,75. Passados 5 segundos, ó, você viu que o K3 abriu, o K2 fechou, né? O K1 continuou fechado, né? O K2 fechou e agora ele fechou em triângulo, voltando, né, para a configuração triângulo o total da corrente, só que em vez de 95, como ele já está em inércia, né? Como ele já está em rotação, ele vai agora para 12,7, que é a corrente nominal. E toda vez que esse motor desarmar e ligar de novo, ele vai ter que iniciar com estrela, porque senão ele vai iniciar com 95, ou seja, vai iniciar com 31, né? Amperes trifásico, ou seja, um terço a menos do que seria, né, a corrente de partida aqui, e depois ele vai para 12,7, né? Essa seria a técnica estrela-triângulo, beleza? Então é isso, pessoal. Desculpa ter passado um pouquinho de tempo aqui, tá? E aí, ela já abriu, tá? Inclusive, a atividade um já abriu aqui, tá? Ela é bem simplesinha, é a aplicação prática aqui da nossa aula de hoje, que inclusive a gente já falou dela, né? Só que agora com mais propriedade, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Depois eu vou fazer a atualização aqui, ó. Eu acho que não tinha entrado a Ranara, né? Andrei é aluno novo, é? Ou não? Ah, não, é Andréia, né? Acho que é André. Então tá, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.